Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pôde ouvir pela vinheta, se trata de mais um Notícias da Semana, o quadro do Podcarro, onde a gente sempre reúne tudo o que aconteceu de mais relevante no mundo automotivo nos últimos dias e reúne para você tudo o que você precisa saber sobre carro, sempre na sua embalagem da sua revista eletrônica automotiva semanal, tá certo? É óbvio, eu não tô fazendo esse programa sozinho, do outro lado da ponte, ajudando a compor este maravilhoso programa, está o nosso amigo e colaborador, o co-apresentador deste quadro, Maurício Campelo. Olá, ouvintes. Vamos para mais uma... Vamos que vamos, melhor dizendo, para mais uma rodada de notícias. E assunto polêmico, que mais para frente vai ser utilizado como arma política, digamos assim. Mas também tem a ver com o nosso segundo assunto da noite, ou do dia, enfim, do programa, para ser mais preciso. Vamos ver, vamos que vamos. Vamos ver, é foda, né? Mas vambora, pra cima. Cor e pancada. Exatamente. Bom, galera, antes de mais nada, deixa eu só dar aqueles recadinhos básicos do início de cada programa. Primeiro, eu já vou pedindo desculpas se estiver havendo algum ruidinho no meu áudio, porque estamos gravando num calor infernal do estado do Rio de Janeiro, no meio de uma onda de calor incrível com sensações térmicas de 50 graus, e olha que a gente tá de noite, e mesmo assim tá um calor do cacete, então o ventilador tá ligado, eu sinto muito. Vou fazer o possível pra edição vocês nem notarem que esse barulho existe, mas se ele existir, já ficam aqui as minhas mais sinceras e calorentas desculpas. Mas, se você tá ouvindo o Podcarro pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de curtir, de comentar. Diga pra gente o que você tá achando do programa. Quer corrigir a gente passou com uma informação que não tá certa? Vai lá, chama a gente, explica. A gente tá aqui pra receber o seu feedback. O Podcarro é feito da gente que faz e de você que escuta. Não se esqueça de curtir a gente e seguir a gente nas redes sociais, no @Podcarro, Twitter, Instagram, Facebook. A gente sempre avisa quando saem os programas novos lá no Instagram. No Twitter, que é o @Podcarro, você vai achar as baboseiras do GPC, que é o grupo Podcarro de comunicação. Se você for olhar a nossa página inicial, você vai ver um íconezinho lá de monetização. Você pode deixar a sua doação para o programa pelo PicPay. A gente aceita qualquer valor de muito bom grado. Se você não quiser fazer por lá, você pode fazer pelo Pix, que é @Podcarro. Novamente, qualquer valor é bem-vindo. Se você quiser deixar uma mensagem, a gente lê aqui no programa. E, é óbvio, quiser entrar em contato com a gente, também é o mesmo e-mail, podcarro@gmail.com. E eu acho que, por enquanto, é isso. Vamos direto às notícias da semana, tudo aquilo que você precisa saber, o que aconteceu de mais relevante no mundo automotivo nos últimos tempos. Eu acho que a coisa que mais chamou a atenção da gente nas últimas semanas, nos últimos dias, para ser bastante preciso, é que, infelizmente, o mundo tornou-se um lugar terrivelmente instável por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia. É claro que esse é um tema que diverge bastante da questão automotiva, mas é aquele negócio. Se tem qualquer correlação com o carro, a gente vai trazer isso para vocês, porque é muito importante a gente saber que vocês precisam ser informados. Nunca neguem o direito à informação, porque isso é muito importante. E no meio dessa maluquice, desse disparate, que é de novo o mundo entrar numa guerra, muitas questões relacionadas ao automóvel voltaram-se para o cerne não só da economia, mas também da produção e da venda e dos valores. Mas, antes da gente ir mais profundamente em cima dessa questão, eu quero aproveitar esse contexto aqui, eu já estou fazendo até a correção, porque eu tinha combinado com o Maurício que eu ia falar desse tema depois, mas eu vou falar dele agora, que é a mais recente notícia em termos de preço de automóveis no Brasil. É claro que você, meu amigo e minha amiga, sabem muito bem que o valor a se pagar num carro no Brasil hoje é absurdo, seja ele novo, seja ele usado, porque absolutamente tudo ficou caro. Tem a questão da pandemia, tem a questão aí do que, pros que acreditam, de uma ingerência por parte do governo, seja lá o que for, mas tudo ficou mais caro, né? Isso é natural, isso é perfeitamente plausível. Se você for conferir, por exemplo, os preços lá do início do Plano Real e por aí vai, a tendência é sempre ficar mais caro.
Mas, recentemente, não somos só nós que reclamamos, realmente tem ficado impraticável para muitas pessoas começarem a pensar em carro, tampouco um carro 0 km, né? A gente está falando aí hoje de carros populares, abre aspas, populares, porque eu acho que até que a gente já falou sobre isso aqui, né, Maurício? Sobre o fim do carro popular, isso simplesmente acabou. E recentemente o carro mais básico do Brasil está custando 60 mil reais. A gente falando de Fiat Mobi e de Renault Kwid. Mas, pra galera que quer um carro mais de um... não digo de orçamento melhor, porque continua caro, mas de um nível melhor, talvez um sedã médio, um sedã compacto, uma picape pequena, um SUV pequeno, não importa. Qual seja o seu valor, qual seja o seu tipo de chá, tem um carro pra você. E esses carros subiram muito de preço. É papo hoje, por exemplo, de um Volkswagen Gol básico, extremamente básico, sem rádio, e isso eu vi com estes olhos que a terra há de comer, que custa 69 mil reais. Valeu, Brás Cubas. Olha só, ô Maurício, olha só, não vamos evocar aqui um dos grandes clássicos da literatura nacional, tá? Porque, realmente, na verdade, vou ser bastante sincero, eu adoro esse livro é muito maneiro. Mas, vamos nos atentar pro fato de que estamos reclamando de um absurdo gigante que é um Volkswagen Gol custar 70 conto. 1.0. Não tem nem rádio. Acho que esqueceram de botar o F no final. Esse é preço agora de Golf. Tu foi muito forte na análise agora, realmente. Cara, você vê a gente é de uma época que um Golf custava acho que 70 mil, não era? Sim, aqueles cara. 1.0 turbo manual, 1.6 Cara, MSI manual. É óbvio que o jornalismo sendo feito ao vivo, o cara foi pesquisar o preço do Golf na época. Vamos lá. Cara, 7 de setembro de 2013. Será que eu acho o preço? 2013. Nossa, a primeira leva do Golf TSI alemão chegou ao Brasil com um preço entre 67.990 e 92.990. Meu Deus do céu. Olha só, vamos fazer um comparativo, tá? A gente, de novo. Alemão, deixa eu só dizer o seguinte. 67.990 o alemão. Lembrando o seguinte. Daqui a pouco vai aparecer os famosos. Mas você sabe que os preços, eles aumentam conforme o ano, porque tem inflação. Amigo, a gente sabe. A gente sabe. Só que você tem que jogar com a ideia de que 70 mil na época era dinheiro para um sedã médio de respeito. Um Golf alemão, para você tirar onda com a sua família, porque você, quando era mais novo, tinha aquele seu primo que comprou um Golf mexicano e esfregava todo o Natal esse carro na sua cara. Por incrível que pareça, isso não é uma história baseada em fatos reais. Eu realmente imagino que isso aconteceu em muitos lugares do Brasil afora. Se a gente tivesse primo de Golf, a gente ia estar numa situação melhor. Olha, cara, com certeza. Mas com certeza. Mas assim, a gente tá falando de uma época onde você conseguia comprar um sedã médio, um hatch médio, coisa que nem existe direito mais, salvo o Cruze Hatch, que tá ali resistindo, sabe-se lá Deus por quê, por 70 conto. Tá? Eu falo mesmo por a questão de você comprar um hatch compacto, um crossover, por exemplo, o Kia Soul, por 60 mil, ali no início do 2010, 2011. E era um baita no carro. Falo porque minha família teve um por muitos e muitos anos. Então, era um bom custo-benefício, digamos assim. E pra galera que gosta de Golf, com certeza, é um carro completo, TSI, vale lembrar, um motorzinho incrível. Tem gente que odeia, tem gente que gosta, eu amo, tá? Mas, Maurício também, inclusive, mas a gente tá falando aqui de um absurdo, tá? A gente tá falando de um Gol básico, sem rádio. Se eu achar essa foto e eu tiver com paciência, a galera que tá vendo no YouTube tá vendo a foto, tá? É um carro básico por dentro. Chega a ser um disparate, um absurdo você ver um carro tão pelado assim, sabe? Parece que a gente voltou lá pro início dos anos 2000, quando você comprava um Gol Special e não vinha rádio. E o Gol Special era papo de 20, 30 mil em dinheiro de hoje, tá? Mas, cara, não tem como, não entra na minha cabeça. Mas, enfim. Por que estamos falando disso aqui hoje? Por que estamos falando de carros que custam muito caro no Brasil e tudo mais?
o governo federal anunciou a tão famigerada redução do IPI, né? Para você que não sabe, o IPI é o imposto para produtos industrializados. Isso tem a ver com linha branca, geladeira e carros e tudo mais. Isso já existiu no Brasil em governos passados, foi motivo de polêmica, mas de fato movimentou a compra e venda de eletrodomésticos e automóveis Brasil afora. Isso é inegável, tá? Isso foi visto como um boost ali no poder de compra da classe média e de qualquer um que tivesse interesse em adquirir tais produtos. E isso foi feito pra galera começar a se motivar, querer comprar e poder movimentar a economia. Beleza. Só que, né, a gente tá falando de uma época atual de, digamos assim, exceção. Vai. A gente tá falando de preços que estão fugindo do controle, não como nos anos 80, onde a gente tinha aquelas inflação de 3 dígitos, mas que realmente assusta o povo, porque é a primeira vez que a gente tá vendo inflação de 2 dígitos em muito tempo. A gasolina tá muito cara, os carros estão muito caros, a gente tá falando de Gol a 70 mil, de Onix a 74, de Onix Sedan, Onix Plus. Eu nunca vou... Chevrolet. Desculpa, deixa eu falar com vocês agora aqui, rapidinho. Por que vocês não mantiveram o nome Prisma? Fala pra mim. Pode falar, sinceramente falando, eu tô aqui pra te ouvir. Era muito mais fácil. Onix, Prisma, Hatch, Sedan. Onix Plus, parece que eu tô assinando um serviço de assinatura. Óbvio, assinando um serviço de assinatura. Eu tô assinando um streaming pra ter mais Onix. Não Você faz tá assinando um streaming dentro do streaming, mais ou menos. O Inception de streaming. Já não bastasse todos os outros 380 produtos de streaming que a gente já assina hoje para poder fazer coisas que a gente podia fazer antes. Mas enfim, isso é papo para outro tipo de programa, não tem nada a ver com podcast. Mas se um dia a gente tiver com saco, a gente fala. Talvez em live no futuro. Mas é bizarro, Chevrolet. Podia ser Prisma. Não ia doer, as pessoas iam continuar comprando. Eu acho o Onix Plus bonito, tá? Inclusive eu sou partidário de uma ideia aqui que muita gente vai me massacrar agora, mas é o seguinte: a Chevrolet perdeu a oportunidade, tá, de chamar o Onix Plus de Monza. Só digo isso aqui. Calma aí, cara, o que você tá falando? Vamos voltar aqui pro fio da meada, vamos? Vamos, porque eu já me perdi completamente no assunto. Virou bagunça isso aqui. Mas aqui é bagunça, Maurício. Não tem jeito. O público, de alguma forma, vai acabar se acostumando. O que tu tá fazendo também é... Amigos, são 00:27. Está um calor de matar no estado do Rio de Janeiro. Eu estou literalmente com as luzes do painel completamente acesas. E se eu fosse um Maverick, eu já teria fervido há muito tempo. Mas voltemos ao assunto. Parece uma classe A. Forte abraço aí pro nosso amigo Gianluca. Ele pediu, que teve uma classe A. Ele pediu, fiz o gancho. Ele pediu, o Maurício fez o gancho, tá? Inclusive, Jean, se você estiver ouvindo, forte abraço. Mas um breve contexto. O nosso amigo teve uma classe A que ele nem queria ter. Rodou um pouco com o carro era horrível e o carro pegou fogo. Graças a Deus ele não se feriu, mas aquela classe A voltou, do pó veio ao pó retornou, né? Ela virou, literalmente, queimou por completo lá em São Paulo. Enfim, um forte abraço pro Jean e não necessariamente pra classe A. Mas enfim, por que estamos falando de IPI? O governo anunciou uma redução de 25% no IPI. E a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas que escutam redução de preço, redução de imposto, melhor dizendo, é redução de preço. É um número poupudo, né? 25%, nossa, vai baixar de preço, agora eu vou realizar o meu sonho do carro zero e não sei o que. Gente, eu não vou ser capaz de ir com toda a sabedoria do mundo e dizer com extrema precisão o quanto você vai economizar com esse desconto. Mas eu tenho aqui aberto, tá, um site, o Allcarros, né? Por que não falar? Que tem uma lista com os 10 carros mais vendidos do Brasil e levando em conta a proposta do cálculo
que vai ser aplicado em montadoras e importadoras para repassar integralmente a redução do IPI para o consumidor final. Ou seja, eles aplicarem o desconto que vai ser dado pelo governo no seu ato lá de comprar o carro. Não no ato deles fazerem o carro, porque vocês sabem que tem um preço para a montadora fazer e um preço para a montadora vender. O carro ele não vale o que a montadora está pedindo. Ele vale menos. Mas eles cobram mais porque eles precisam de lucro. Porque senão, não é que nem essas Ferraris, Lamborghinis super especiais que eles realmente perdem dinheiro fazendo. Que aí é só carro de nicho, é tipo um Clio V6, é tipo uma Aventador SVJ, enfim, coisas absurdas. A gente tá falando de carro de dia a dia. Coisas que você pode ter em casa. Preste atenção. Eu vou falar primeiro o valor que esse carro custa hoje e o valor que ele vai passar a custar com o desconto. Lembre-se, na sua cabeça existe o valor 25%, mas esse valor não é integralmente repassado para o consumidor. Veja o que ele representa em termos de desconto no valor final, no quanto você vai pagar no carro. Vamos lá, Fiat Strada, o carro mais vendido do Brasil atualmente, um carro que surpreendeu até a gente não imaginou que fosse vender tanto, que hoje é vendido a R$ 94.074. Um valor até alto, mas a gente está falando ali de uma picape pequena barra média e que é um sucesso, então se as pessoas estão comprando é porque o preço para elas não é tanto problema assim. Com essa redução de IPI, o valor dela vai de R$ 94.074 para R$ 92.352. 94 para 92. Perceba que a diferença não é tão grande assim. De cara. Ah, mas eu não vou comprar uma Fiat Strada, Rodrigo. Eu quero um carro menor. Tudo bem, um HB20. 74.590 vai para 73.687. 74, 73. Onix, 74, 73. Renegade, 128 para 125. Perceba que nos carros compactos a diferença é pouca, A gente está falando aí de uma diferença de R$1.000 e pouco, R$2.000. Nos carros maiores, Renegade, Compass, Creta, a diferença ela vai ficando um pouco mais, digamos assim, mais nítida, tá? O Renegade vai de 128 para 125, o Compass de 164 para 161. O Creta eu já não entendi muito bem porque que ele tá de 121 para 120, a diferença não foi significativa. Mas é por causa do motor, o Creta já é 1.0 turbo. Exato. O 1.0 tem a alíquota diferente. A questão do IPI ela é centrada através da litragem dos motores. Eu imagino que o Renegade ali e o Compass eles estejam falando dos motores a diesel, Não, mas 128 não é o diesel, mas nem a pau. Nem a pau. É aquela versão turbo, 1.3, não sei das quantas. Só pode. Deixa eu ver aqui, monte o seu Renegade. Assim, tem é um 1.3 caso, a Kia é uma empresa que tem um desconto que você até abre os olhos, Fala, caraca, interessante. Um desconto de R$20.000. Aparentemente muito interessante. Mas é no Kia Carnival, que custa 534.990. Vai custar 514.000. E assim, a Kia Carnival é uma minivan, Ou pode ser considerada já uma van, não sei. De luxo, entre aspas. Então, é um carro já muito nichado. O Cerato teve uma redução de R$2.500, o Stonic R$3.000, o Sportage R$3.400. E é isso. O Motor 1 tá dizendo aqui que essa redução de fato pode não ser sentida pelos consumidores. Porque aqui, ó. E dependendo disso acontecer, o imposto reduzido pode ter um efeito cancelado pelos reajustes que vão acontecer com a chegada do mês de março. Vale lembrar que como o desconto do IPI valerá para carros faturados após a medida, modelos em estoque não terão descontos de qualquer forma. Ou seja, a gente está falando ali
de uma expectativa de redução, sendo que quando entrar o mês de março, essa medida for posta em vigor e houver a reformulação de preços do mês de março, talvez isso a gente nem sequer veja, né? Tão pouco sentir. E realmente você... a fila de 2 proprietários de Kia Carnival que tem no Brasil agora realmente deve estar empolvorosa. Porque de 534.990 para 514 é uma diferença bastante significativa, mas putz grila, quem é que vai pagar 534 mil? 535. Porque 990 a gente sabe. Vai ter, sei lá, R$10 de taxa de carpete. E aqui, ó, putz grila, cara. O Notícias Automotivas fez uma lista trazendo a linha de comerciais leves. A Frontier teve uma diferença de R$4.000, 3 mil, vamos trabalhar no arredondando. Matemática não é o nosso forte, porque a gente faz jornalismo, mas só pra noção, só pra meramente ilustrativo. A S10, 4 mil, a Fiorino, uns 2 mil, a Ranger, 3 mil. Cara, o cara que vai comprar um carro desse, muito provavelmente vai pegar com o CNPJ dele. Então ele consegue valores muito mais vantajosos do que isso. A maioria das vendas da estrada não é para CPF. O cara que compra a estrada fez o pedido dele pelo CNPJ dele. Ele consegue muito mais vantagem. Mas tem problema, não sei o quê. Claro que tem implicações no caso do CNPJ. Mas se o cara vai usar o carro para trabalho ou pretende ficar com o carro por anos, compensa. Sim, a gente está falando ali de uma movimentação muito mais voltada para o mercado do trabalho do que do carro para o consumo civil, digamos assim, né? O consumo de passeio, né? E outra coisa, como a gente mencionou ali uns minutos atrás, esse cálculo é baseado em cima de litragem. Então a gente está falando de comerciais leves, já é um degrau diferente, né? Já é de veículos voltados para trabalho. Então eu acho que nem se aplica a questão da litragem, né? Não sei. Mas enfim. São carros com motores grandes, né? No caso da Fiorino não veio ao caso, mas enfim, é um comercial leve, já é outra parada. É um carro de trabalho, literalmente. Mas assim, assim, em tese carros vão ter desconto, mas a gente vê que não faz tanta diferença. Sim, porque, a meu ver, tá, baseada nessa lista que eu li para vocês ainda há pouco, essa redução de valores parece o tipo de coisa que você vai perder se você, por exemplo, puser uma pintura metálica, um rádio, um kit de multimídia, sabe? É uma diferença que, a não ser que você seja extremamente pão duro e querer levar o carro exatamente na faixa ali, chave na chave, o valor de tabela e acabou, nem um beijo, nem um abraço do vendedor e já era. Se você for colocar qualquer acessório hoje em concessionária, o preço do carro vai para as alturas. Então esse desconto, ele é, e eu digo isso com muitas aspas, porque eu sei que tem gente que vai dizer, não, porque é importante, não, você está dizendo meias verdades, irrisório. Porque você não sente o valor ali na conta final, né? É um descontinho, é um cheiro, é um chora-me-liga, sabe? É complicado de ver. Então, esse desconto, em suma, de 25%, ele não é chamativo, ele não é atraente para o público em geral, a não ser que você faça essa manobra que o Maurício falou e tente tirar um veículo para trabalho ou pelo CNPJ. Aí é outros 500, é outra manobra financeira que não corresponde à maioria das pessoas que compram esses carros. Então, o CEO de MEI. O CEO de MEI, com certeza. É o cara que vai tentar ali se viar ali pelos meandros do empreendedorismo para tentar meter um migué. Mas assim, não é o nosso público, eu imagino que não seja desse tipo de pessoa. Não digo nem mais o nosso público, né? Mas a maioria das pessoas que vão tirar esses carros zeros não estão preocupadas com isso. Se tivesse meio pra jornalista, eu ia ter tirado um Peugeot. Um 208? Antes de chegar ao novo. Se eu tivesse dinheiro, obviamente, né? Mas enfim. Não, mas a gente tem que partir do princípio que tudo isso é movimentado pelo dinheiro. Nós estamos aqui sendo grandes jornalistas e sonhadores que somos. Então, fica tudo aí na base do quem sabe um dia. Mas enfim, né?
também não tem mais Sandero RS pra comprar, então minha vontade de tirar um carro zero simplesmente morreu, sumiu, escafedeu-se, esmiuçou-se, tudo. Virou pó. Né? Assim como a classe A do Gianluca. Mas enfim, eu acho que essa questão do IPI já tá bastante explicada, não é em resumo. A real é que isso é uma medida populista, nem populista, dá pra se dizer, você como fez alguns períodos de ciências sociais, sabe mais do que isso. Isso é uma tentativa de um populismo e lá na frente, a gente sabe quando, vai ser utilizado, ó, fiz isso, fiz aquilo. Sim, isso foi usado no passado. Não adianta, assim, mas de fato funcionou por algum momento. Agora tem essa questão, não funcionou. Não vai funcionar. Sim. Talvez, pelo menos não em carro. Na linha branca, a gente não sabe como. É porque a gente não... Eu acredito que a gente não tem empresa de geladeira. E então a gente não vai... E a gente não fala de geladeira. Então a gente não vai atrás. Mas o que a gente... na nossa área de trabalho, não vai fazer diferença nenhuma. Exato. A gente ainda não tá num nível jornalístico a ponto de fazer review de geladeira, né? Ou simplesmente fazer uma avaliação de um freezer Prosdóximo Turbo, né? Mas a gente não chegou nesse nível ainda. Inclusive, forte abraço para a saudosa T-Cubanos, que de vez em quando eles postavam uns vídeos de umas geladeiras com som muito foda. Geladeira Tsunami. Era incrível. Caraca, cara, você resgatou um pedaço muito bom na internet. Meu Deus, que saudade. Mas enfim. Aquele vídeo dos caras fazendo drift no Tog com proibidão. Puta que pariu. Não, muito bom, cara. Meu Deus do céu, bons tempos. Inclusive, deixo aqui minha recomendação. Esse vídeo, inclusive, está no meu Twitter, que é @THERTLima, que foi feito na época pelo T-Cubanos também. Eu fui atrás deste vídeo com o responsável, a página nem existe mais, tá? Existe quem que voltou, hein? Ela voltou no Twitter, mas ela não voltou no Facebook, que é onde esse vídeo foi exposto. Que pra mim é uma das maiores obras de arte do audiovisual brasileiro, tá? Que é uma montagem com um monte de Corcel 2 dando burnout ao som de Tempos Modernos do Lulu Santos. É incrível! Se eu achar o link, provavelmente eu vou achar, ou então você mete na barra de busca lá do Twitter, bom dia ao povo brasileiro no meu perfil que deve aparecer, senão eu vou colocar o link na descrição. Esse vídeo é incrível. Esse vídeo é tudo que representa o Brasil e um Corcel 2, uma época onde não existia depressão, enfim. Não importa. Resumindo esse assunto aqui. A gente tá falando então de uma medida, como o Maurício bem pontuou, uma medida midiática, né, vinda do executivo, para deixar claro que as intenções, lembrando que estamos em ano de eleição, né, final de ano, a galera vai ter que decidir aí um cara para sentar lá de novo. Então a gente tá falando aí de uma medida para deixar tudo em panos mais bonitinhos, bem arrumados e tal, que na verdade não corresponde com uma mudança significativa. Esse é o ponto que a gente queria trazer aqui, né? Não é uma coisa que vai mudar de maneira gritante a sua vida, a não ser que você queira muito comprar uma geladeira, como a gente bem falou. A gente até nem viu isso, né? Qual é o verdadeiro impacto desse negócio na linha branca, até porque o Pó de Carro não faz review de geladeira ainda, mas é aquele negócio, não dá pra levar a sério, sabe, a grandes holofotes do negócio, porque é irrisório. Na nossa visão, é um desconto irrisório. Mas a gente se sentiu na obrigação de trazer isso até vocês. Muita gente perguntou isso ao longo da semana, e de fato é preciso ser mostrado. Porque da nossa maneira, ainda que não seja tão descomplicado de mostrar, mas a gente faz o que pode para levar até você a informação que você precisa. Bom, Maurício, vamos agora ao segundo tema da noite, do dia, da tarde, do seu podcast automotivo. A gente está falando de uma crise que se desenvolveu no último dia 24 de fevereiro, quando a Rússia decidiu invadir a Ucrânia sem lenço, sem documento, arrastando tudo e todos pela frente. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, não estamos aqui para discutir exatamente quem está certo, a gente está aqui para discutir como isso vai afetar a sua vida,
né? Afinal de contas, você gosta de carro, eu gosto de carro, o Maurício gosta de carro, todo mundo aqui gosta de carro, e isso tem uma representação direta com tudo que está acontecendo no mundo. Então, quando a gente fala de confronto entre Rússia e Ucrânia, a gente está falando de que um enfrentamento bélico, né, uma disposição entre dois países de invadirem e simplesmente mexerem com a economia do mundo, a gente está falando de aumento de barril de petróleo. Se você passeia aí pela história, se você tem um mínimo de conhecimento sobre a crise do petróleo dos anos 70, você sabe que a OPEP falou, quer saber, eu vou subir o preço aqui, não estou satisfeito com as paradas, e o mundo entrou em crise. Aquele monte de sedã americano V8 beberrão simplesmente começou a sumir, começaram a aparecer um monte de carro japonês de 4 cilindros, a economia mudou, as pessoas mudaram de prioridade. E hoje, a gente está falando de um país, de uma potência econômica e militar, que é a Rússia, invadindo um país, e isso cria um cenário de instabilidade. E esse cenário de instabilidade afeta diretamente o preço do barril do petróleo. O barril do petróleo é o que vai fazer ali o fiel da balança entre o que você pagava para abastecer e o que você vai passar a pagar para abastecer. Porque eu não sei se você sabe, mas o Brasil importa combustível, né? Se eu não estou enganado, imagino que não. E a gente precisa ter em mente que a gente já não está pagando barato em combustível, né? Eu fui atrás de umas fontes hoje para poder levantar o ponto para trazer para o programa. Li algumas que realmente não eram muito confiáveis, dizendo que imediatamente o brasileiro vai passar a pagar R$10 no litro de combustível. A gente sabe que não é assim, né? Inclusive, na semana passada eu encontrei preços, abre aspas, relativamente baixos em alguns locais do Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente grava, né? Abaixo dos R$7. Mas a gente sabe que uma instabilidade econômica mundial afetada por uma guerra vai afetar o preço do combustível. Então, é muito provável que vejamos aumentos significativos no preço do barril do petróleo e, consequentemente, na gasolina que o Brasil vai disponibilizar para os seus motoristas. Isso é evidente. Só para falar aqui sobre a gasolina, cara, meu pai pagou R$6,79 na Grid. Assim, é um valor caro? É. Mas eu tava esperando, assim, Grid, sabe? Pô, gasolina aditivada da Petrobras. Tava esperando acima dos 7. Tava esperando, sei lá, uns 7,20, mas, porra, na casa dos 6 tá valendo pra caramba ainda. Assim, tem posto que... Assim, eu vi isso no Twitter, não dá pra saber até que ponto é verdade, o sério já é sacanagem. Mas, porra, no dia 25, os caras já aumentando o preço de combustível, falando que era por causa da crise na Rússia. O cara não perde tempo, sabe? Sim, e é muito... Eu paguei R$4,80, eu acho, no gás. R$4,60, acho que foi R$4,80. R$4,89. Se o cara chegar e me falar que é por causa do gás natural da Rússia, eu explodo aquele pôster, irmão. Não, e tipo, foi muito bom tu ter tocado nesse assunto, que era um bagulho que eu queria falar. A gente tá falando também de muita desinformação, e nós não descansamos nunca quando o assunto é essa parada, porque o que tem de gente querendo passar a perna nos outros é brincadeira, né? Todo dia um esperto e um otário saem de casa e só um deles volta feliz. E tipo, é muito incerto a gente poder dizer que não, a Rússia invadiu a Ucrânia agora dia 24, então dia 28 eu vou estar pagando 38 milhões no litro de Grid. Não é assim. Se você for russo, talvez. Se você for ucraniano, no caso. Né? Porque literalmente... A rublo tá despencando horrores. Foi uma das maiores cagadas do século XXI isso ter acontecido. Minha visão... Você é livre para pensar o contrário, eu acho difícil, mas temos que respeitar opiniões plurais que saibam conversar. Mas assim, o cara simplesmente meteu o país numa crise, uma crise que eu digo de isolar o país, né? Inclusive é um tema que eu quero jogar agora, mas deixa eu terminar de falar do combustível no Brasil. A gente tá falando de muita desinformação, então você vai pegar o seu carro para lá abastecer, para botar sua comum, sua aditivada, e pode aparecer um malandro falando, olha só, a gasolina que tava entre 6 e 7, dependendo do lugar onde você mora, vai passar até 9, porque a Ucrânia vai explodir daqui 30 segundos. Não é isso. Procure se informar,
não só com a gente, vá atrás de fontes confiáveis, evite títulos sensacionalistas dizendo a gasolina vai passar a custar R$10 o litro porque a Rússia invadiu a Ucrânia. E a fonte, sei lá, é tiodapipoca.net. Nada contra o tio da pipoca, mas putz grila, né? Vamos ter um pouco mais de atenção. Jornalismo profissional é coisa séria. A gente precisa ter muito cuidado com as fontes e com as notícias e tudo mais. Feito o nosso ponto aqui, eu acho muito preocupante a longo prazo que o valor do barril do petróleo esteja aumentando, porque a gente vai sentir isso em algum momento, ainda que a gente esteja numa espécie de, abre muitas aspas, estabilidade no preço. Isso que o Maurício falou de grid abaixo de 7, eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi V-Power abaixo de R$7. Do Rio de Janeiro. Mais precisamente em Niterói. Ali já é Niterói. Então, eu fiquei um pouco assustado. Porque ao longo do ano eu já vi esse preço bater 7. Quando houveram crises tipo, sei lá, a greve dos caminhoneiros muito tempo atrás, 8. Mas era um caso excepcional de literalmente racionar combustível, porque ele não estava sendo entregue. Mas é óbvio que algumas pessoas estão preocupadas de que o valor possa chegar a 8, talvez até 9. Mas o que eu digo é o seguinte: dentro do meu parco conhecimento de economia, a gente sabe que as complicações de qualquer atividade econômica global, né, seja uma guerra, seja uma empresa que sai do país porque não tem mais condições de produzir carro, ela é feita de ondas, né? Você vai sentindo os efeitos com o passar do tempo, né? Às vezes esse efeito pode ser mitigado no caminho, pode ser cortado, às vezes não. Então depende muito de fatores que são externos ao seu bem-querer, como por exemplo, eu quero que a gasolina esteja custando R$6 porque é o valor que eu acho justo pagar. Não é isso, né? A gente está falando de um preço de barril de petróleo que está mais de $100, né? E isso vai gerar uma onda de aumento de combustíveis. É óbvio que a gente está falando de um país, hoje, Brasil, que está preocupado, demonstra-se, de novo, entre aspas, depende da interpretação que você quiser dar, que está preocupado com o aumento dos combustíveis, seja porque estamos pagando caro ou porque é ano eleitoral e então muita gente com a cabeça a ser cortada. Então já existem projetos de tentativas de estabilização do preço do combustível, né? O Senado está para votar agora dia 8, por exemplo, um projeto de lei para determinar um valor fixo ali, uma alíquota fixa, melhor dizendo, para diminuir os impostos sobre os combustíveis e tentar manter o preço equilibrado. Ninguém sabe exatamente como isso vai se dar ou se isso sequer vai passar para frente. Afinal de contas, é extremamente burocrático. As informações que chegam, elas já são bastante mescladas ali no economês, que é difícil da gente explicar, de passar para vocês da maneira mais simples possível. Mas o que fica é a impressão de que estão tentando fazer alguma coisa para que a alta dos combustíveis não seja uma constante. Como assim? Eu não sei se o Maurício vai lembrar, mas quando começou o chabu da pandemia e os preços começaram a simplesmente entraram de sola no final de R$3,98 e foram parar em 7, foi tipo num estalar de dedos, foi rápido. Foi bem rápido. Foi menos de um ano pro preço dobrar em alguns lugares, né? Não, isso assim, eu acho que é mais aqui na região sudeste, mas quanto mais pro norte do Brasil você for, os preços são cada vez mais absurdos. Tanto que tinha muita gente nas regiões fronteiriças do Brasil que cruzava a fronteira para abastecer. Sim. Com toda certeza. O tanto de gente que a gente via na internet que ia abastecer em país vizinho, por exemplo, no Uruguai, a galera lá em cima que ia abastecer era Guiana, não lembro. Enfim, abastecer na Bolívia, eu acho. Acho que era do Acre. Isso. Então, amigo meu que tá no Paraguai, os combustíveis lá são mais baratos. Olha aí. Inclusive, até... grande, mas é mais barato. Sim, inclusive, forte abraço aí pro Patrick que tá lá nesse momento. Nosso correspondente
Nosso correspondente no Paraguai é extremamente extraoficial. Inclusive, uma curiosidade engraçada, lá no Paraguai eles mostram as gasolinas no valor em octanas, né? Tal como nos Estados Unidos, né? Em 87, 93, eu achei isso interessante. Em dinheiro paraguaio, dinheiro brasileiro. Bolívares. Se eu não estou enganado, bolívares, o dinheiro do Paraguai. E tem Goa Diesel. Forte abraço, Flávio. Fiat Pullback. Forte abraço pro Flávio. A união entre eu e Flávio. E Toyota Vitz. Salve pra galera do Gran Turismo. Toyota Vitz eu vi em Balneário Camboriú, quando estive lá no início de janeiro. O pó de carro estava de férias e eu estava tentando ter férias, mas muito carro do Paraguai, muito carro. Inclusive, meus amigos, uma coisa que eu quero trazer para este programa, no comentário de Flávio Domingos mais pra frente, que coisa de louco a Silverado deles, hein? Imensa, meus amigos. É um carro de fazer a D20 chorar de medo, sabe? Eu não vi um carro tão grande assim desde aquelas veraneio quadradona custom do início dos anos 90, que parece um container com rodas. Incrível. Eu nunca vi uma picape tão grande, e olha que eu já vi Dodge Ram de todos os tipos e tamanhos. Mas enfim, voltando a gente se perde muito no assunto, putz grilo. Assim, é óbvio que eu estiquei bastante a corda pra falar de relação de Ucrânia com tentativa de baixar combustíveis no Brasil, mas a verdade é que tudo isso meio que culminou nessa apreensão sobre o valor do aumento dos combustíveis. O combustível no Brasil tá alto desde muito antes da invasão russa, então era já esperado que alguma coisa em algum momento no mundo fosse provocar esse aumento da apreensão pelo valor do combustível. Então só nos resta ficar vigilantes e prestar atenção para ver o que isso vai nos render. É tudo muito recente. O carnaval acabou agora. As notícias da invasão da Ucrânia e todas as suas complicações estão chegando no Ocidente, ainda que rápidas pela internet, mas vão gerando as suas complicações ao seu próprio tempo. Então a Rússia tá parando de receber um monte de conexão automotiva, um monte de empresa cortou relações com o país, não vai entregar mais carro, importadora cortou eu tenho uma lista aqui, vamos lá, cadê a lista? Lista. Sumiu a lista. Não, achei a lista. Por exemplo, Volkswagen, BMW, Mercedes, Toyota, Skoda, todas elas pararam de vender carros na Rússia. As fábricas no país, algumas continuam em funcionamento. A Autovaz, que é a Lada, se eu não estou enganado, continua funcionando, mas já está lidando com falta de componente eletrônico, as mesmas coisas que aconteceram no Brasil. A Autovaz também era era fabricante da Renault, né? Sim, exatamente. Inclusive lá de sabe. Talvez seja, entre aspas, nacionalizada. Pois é. Tem uma questão que, por exemplo, a Renault e a Nissan, elas correspondem ao mesmo conglomerado fora da Rússia. Mas a Nissan suspendeu as entregas, por exemplo, do Pathfinder, até que isso seja seja esclarecido. Mas a fábrica deles já não funcionava antes disso. Então, tá tudo muito incerto. Porque já estava lidando com o problema dos atrasos de componentes, que é um bagulho que a gente já falou aqui no programa, que é um problema mundial, que não tem chip para fazer os carros. A Stellantis tá dizendo que tá vendendo normal. Marcas premium e de luxo realmente não importa, porque se eles quiserem cortar, eles cortam. Entendeu? Simplesmente acabou. Aquilo ali é para alguns oligarcas russos e ponto. Hyundai e Renault não falaram absolutamente nada. Então a gente ficou aí sem informações. É um pouco complicado a gente querer prever como é que a economia russa vai ficar depois disso, até porque, de certa forma, o Brasil não é lá tão dependente assim do mercado automotivo russo. A gente não recebe mais carros da Rússia. Mas muitos dos carros que são vendidos na Rússia, como por exemplo uma coisa muito recente, que foi o Hyundai Creta, eram modelos que acabaram vindo parar no Brasil. Né? Porque o mercado russo tem algumas similaridades com o mercado brasileiro em termos de SUVs compactos, de hatches compactos. São países em
Desenvolvimento. Tanto que assim, o Kwid brasileiro vem da Índia, o próprio Logan, Sandero, são carros que nasceram na Romênia, fizeram sucesso na Rússia, vieram para cá. Assim, são mercados que são muito similares. Fora que tem toda a questão deles serem parceiros comerciais, a gente tá falando de BRICS, de relação de... enfim, basta você ficar atento ao telejornal que você vai ver que as relações não estão tão distantes assim. Então, se a Rússia resolver dar um peido errado, isso vai respingar na gente em algum momento. E quando eu digo respingar na gente em algum momento, eu não tô falando só do mercado automotivo nacional, eu tô falando do mercado do automóvel no mundo, mas não especificamente de automóveis que a gente compra, mas vamos falar agora de automobilismo. É a parte que eu já queria entregar para o Maurício desde o início do programa, porque é o que vale 100% a sua estadia hoje aqui com a gente, porque este peido errado que a Rússia deu simplesmente mudou a dança das cadeiras da Fórmula 1 de maneira estratosférica, não é mesmo, Maurício? Sim, eu vou começar fazendo um apanhado geral, porque além das sanções políticas e econômicas que a Rússia sofre, por causa que o Ocidente condena o ataque, a invasão à Ucrânia, assim, se está certo, está errado, não somos nós que podemos definir isso. Mas toda ação tem uma reação, e a reação do Ocidente é criar sanções, não sei o quê, e o esporte é também uma ferramenta disso. Muitas equipes russas estão sendo excluídas de competições, atletas, a seleção da Rússia não vai disputar a Copa do Mundo, estava disputando uma vaga, mas a FIFA anunciou que eles não vão nem poder disputar a vaga. E isso chega na Fórmula 1. Durante os testes de Barcelona, que a invasão aconteceu entre o segundo e terceiro dia, no dia 2 de testes, a Haas foi para a pista com a pintura padrão deles, com a bandeira da Rússia, com patrocínio da Uralkali, mas no terceiro dia o carro já amanheceu sem a pintura, sem o logotipo da Uralkali, os caminhões, todas as instalações da Haas sem o patrocinador, e tiraram o máximo de pintura possível e que pudesse remeter à Rússia de alguma forma. E surgiu um movimento na Inglaterra de banir os pilotos russos de competição. Chegou na FIA, chegou na Fórmula 1, e há o risco de Nikita Mazepin, representante russo na Fórmula 1, de ser banido ou pelo menos suspenso até a segunda ordem. E assim, claro, além do Mazepin ser, entre aspas, um meme ambulante por suas qualidades, por sua técnica de pilotagem abaixo da Fórmula 1, abaixo do que se espera de um piloto de Fórmula 1, e mais por ele ter comprado o caminho dele até a Fórmula 1, essa notícia é muito boa para o brasileiro, porque o piloto reserva da Haas é o Pietro Fittipaldi. E o Gunther Steiner, que é o chefe da Haas, anunciou que se acontecer alguma coisa com o Nikita Mazepin, a intenção é que a vaga seja do Pietro. E assim, o Pietro está há uns 3, 4 anos como piloto de testes e piloto reserva da Haas. Então assim, seria o justo você dar a oportunidade a ele. E é isso, a expectativa é que o Pietro consiga estrear na Fórmula 1. Estrear não, né? Porque já pilotou o carro da Haas. Mas fazer mais corridas, ter mais chances. E hoje a Haas postou uma foto anunciando, né, que semana que vem começam acho que semana que vem a Fórmula 1 volta, ou é mais sessão de teste no Bahrein. E postaram a foto do carro do Pietro Fittipaldi. O carro com o número 51 sendo pilotado pelo Pietro nos testes, acho que do ano passado ou retrasado, não sei, agora minha cabeça não vai funcionar. E isso aumenta a esperança do brasileiro, né?
que tem no irmão do Pietro, o Enzo Fittipaldi, uma outra chance de ter um piloto na Fórmula 2. Saiu a notícia hoje. Aqui, ó. O Reino Unido vetou os pilotos russos. Então, assim, o GP do Reino Unido é provável que o Mazepin não corra. Então, tá aí a chance pro Pietro, em pelo menos uma prova. E o Enzo Fittipaldi está sendo patrocinado pelo Banco do Brasil. Será patrocinado pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai patrocinar os Fittipaldi Brothers, né? Que é digamos, não sei como é que explica, mas uma marca que eles criaram nas redes sociais, não sei, mas o Enzo postou uma foto durante os testes em Barcelona da Fórmula 2. Eu acho que é em Barcelona os testes. Durante os testes da Fórmula 2, com o carro com o logo do Banco do Brasil, além do logo da Claro, que já é tradicional para ele. Mas o patrocínio do Banco do Brasil para o Enzo pode significar que o retorno do Banco do Brasil à Fórmula 1 e isso pode auxiliar ainda mais o Pietro a conseguir a vaga na Haas, né? Porque não sei como é que fica a situação do patrocínio da Uralkali, empresa do pai do Nikita Mazepin, com a Haas, se não vai poder exibir a marca, se o filho dele não correr, não sei como ficará a questão de patrocínio. Então talvez um aporte do Banco do Brasil ajude muito o Pietro nessa caminhada. A gente pode discutir se o patrocínio ao Enzo é justo, entre aspas, mas pelo fato de ser um banco estatal, né? Que patrocínio. Mas quando se fala de banco estatal, ainda mais em um país que não anda bem das pernas, acaba sendo discutível. Mas é isso, existe muita chance do Enzo alcançar voos maiores no futuro e do Pietro conseguiu a vaga para a Haas já no começo da temporada. Então é a chance de ter o Brasil de volta na Fórmula 1. Inclusive, vou fazer um comentário aqui muito rápido, que beleza que ficou o carro da Haas totalmente branco, tá? Isso me deu uma saudosa lembrança da época da Brown GP. Só que eu não lembro se aquilo era uma calota, se aquilo era alguma proteção de roda verde neon, que aquilo me deixava irritado. 2009 foi um ano de mudança de regulamento, uma equipe sem patrocínio. Será que dá pra Haas esse ano? Olha, cara, eu não vou dizer nada, porque eu não quero fomentar esse tipo de coisa no nosso público, né? Então, eu só quero dizer o seguinte. Um banco nacional investindo num brasileiro na Fórmula 1, a primeira coisa que me vem à cabeça, e eu sei que não tem nada a ver, é simplesmente pelo fato da semelhança da coisa, foi simplesmente Ayrton e Banerjee. Pra você que não sabe, Banerjee era o Banco Nacional, era o Banco do Estado do Rio de Janeiro. Mas continuando na questão de Rússia e automobilismo, a Fórmula 1 anunciou que terminou o contrato com o promotor do Grande Prêmio da Rússia. O que, assim, motivos à parte, é um ótimo sinal, porque o Grande Prêmio da Rússia é horroroso. É muito chato. É um circuito muito ruim, que não tem atrativo nenhum. Então, é muito bom ver as corridas fora do calendário. E o problema é que esse ano entra Miami, né? E parece que Miami vai ser muito ruim. É aquele negócio, parece que eles dão com a mão e tiram com a outra, né? Então, necessariamente a gente não fica 100% feliz com isso. Quando eu fui caçar essa notícia para comentar com o Maurício, que inclusive ele até acabou fazendo isso muito melhor do que eu jamais faria, eu fui atrás de comentários que fossem contrários ao GP da Rússia. A favor do GP da Rússia, cara. Perdão, isso. Não tem. O sono batendo. Só se for russo. O sono batendo às 1h12 da manhã.
Eu fui atrás de comentários que fossem a favor do GP da Rússia e eu só achei um grande compilado de frases tipo nova F1 virou uma lacração e mimimi. Então, eu considero argumentos assim completamente... É tipo um cartão de visitas horrível. Né? É tipo você já começar chamando um bagulho de lixo. Eu já falei isso aqui no programa no passado. Não é o tipo de coisa que eu concordo. As palavras lacração e mimimi não tem espaço nesse programa, de maneira alguma. Ah, mas eu uso. Não, mas eu não vou usar. Sinto muito. E eu acho que, assim, na falta de melhores argumentos, eu me valho da opinião do Maurício. Realmente era um GP chato, né? Que só servia pra ficar sendo aquela coisa extremamente maçante pro público. É óbvio que eles não estão preocupados com o fator, nossa, vamos entreter o público e não ficar preocupados com o nível técnico de ultrapassagem, de gerenciamento de carro, de pista e tudo mais. Mas enfim, não quero. Acabou. Arrivederci. Adeus também foi feito para se dizer bye bye, so long, farewell. Já era. Será que como é que a gente tá de tempo aí? Nós estamos atualmente com 1 hora cravada. Então encerra aí. A gente até traria... Vai ter coisa, vai acabar sobrando tempo, mas... Você queria fazer mais algum comentário? Se for pra falar de Alemanha, eu vou embora. Porque vamos estender muito. Assim, a gente pede desculpas se a gente se alongou um pouco no assunto. É que a gente precisa de uma pauta específica para automobilismo. Estou devendo isso a Maurício. Trarei aqui. Preciso do feedback de vocês, tá? Se vocês querem que a gente faça um apanhado mais completo, mais detalhado sobre as grandes categorias aí, tanto da Fórmula 1 quanto do Le Mans e por aí vai. Pode pedir que a gente faz, tá? A gente quer saber se vocês querem, então comentem. Se você ouviu a gente até aqui, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de deixar um curtir, um comentário. Diga pra gente o que você acha. Clica no sininho, se inscreve no canal pra saber quando saem os programas novos. Se você quiser trocar uma ideia comigo, no @THRTLima em todas as redes sociais, tá certo? Podcarro no @podcarro, em tudo que é lugar também. No Instagram e no Twitter. No Twitter, se você quiser fazer uma doação, você pode deixar lá. Nosso ícone de monetização tá lá no topo da página. É só você fazer sua doação por PicPay, vai aparecer a minha cara bonita lá e você sabe que sou eu. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo. E se você quiser fazer doação via Pix, podcarro@gmail.com, que também é o nosso e-mail. Maurício, suas redes sociais, por gentileza. Twitter, @AcoraNSXR. A foto é a tampa de válvula de um motor 2.4 GM. Eu vou tirar esse aqui logo. Mas o Instagram, @CampeãoCF. Tá tudo aí, quem quiser dar essa moral lá. E é isso, se quiser propor algum assunto, pode chegar na gente nas redes sociais, trocar aquela ideia nos tweets. E é isso aí, rapaziada, vamos pra cima. E antes de encerrar o programa, fica aqui também o meu sincero agradecimento aos 2 aniversariantes da semana, que são o Maurício Campelo e Enio Júnior. Meu muito obrigado por fazerem parte desta grande equipe que é essa revista eletrônica automotiva semanal, que é o Podcarro. E a gente vê vocês no próximo sábado com mais uma mesa redonda, com notícias da semana, com drops, com entrevista que está voltando. Não se preocupe, logo estaremos de volta. E até semana que vem com mais um Podcarro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Podcarro. Nos vemos no sábado que vem. E nos siga no @podcarro em qualquer rede social.